Amém, Gláucia, amém, que realmente essa palavra venha, né, fazer efeito em nossos corações. Eu queria, nesta manhã, meu irmão e minha irmã, nos levar a uma reflexão sobre o termo cristãos, né? Quando você vai ali estudar, né, principalmente o livro de Atos, que é quando a igreja surge, você vai ver que no capítulo 11 de Atos, pela primeira vez, esse termo surge, né? Ali em Antioquia, os discípulos são chamados de cristãos. Eu queria ler esse contexto com você, peço que você abra a sua Bíblia lá no capítulo 11 de Atos, e nós vamos ler do versículo 19 ao 26. Diz assim a palavra de Deus: Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube o que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver essa demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Veja, meu irmão e minha irmã, quando a gente para analisar um pouquinho esse contexto, toda a dinâmica ali do início do cristianismo, esses discípulos, esses seguidores de Jesus Cristo, eram conhecidos ali a princípio como os seguidores do caminho. Lá no capítulo 9 do próprio livro de Atos, a gente vai ver que ali na conversão de Paulo, que Paulo, quando está aqui naquela ânsia de perseguição aos cristãos, ele cita esse termo, né? Eu quero carta para ir em busca dos seguidores do caminho. E agora, no capítulo 11, em função de todo um tipo de agir, um modo de falar, né, de como se portar dentro da sociedade, esse grupo de homens e mulheres, eles são chamados aqui de cristãos. Por que eles são denominados cristãos? Alguns autores, inclusive, dizem que esse termo, a princípio, foi um termo pejorativo. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas eu me lembro na minha infância, né, que lá vai o Bíblia, lá vai o crente, né? Esse termo Bíblia, esse termo crente, ele era usado assim pejorativamente, né, como um modo sarcástico de identificar aqueles que eram seguidores de Jesus. Isso aconteceu há pouco tempo atrás. E aqui, provavelmente, não uma certeza absoluta, esse termo, no início, ele tinha essa conotação, né? Uma conotação meio de pejorativa. E esse termo ele se repete mais 2 vezes no contexto do Novo Testamento. Eu queria ler com você também lá em Atos, capítulo 26, versículos 24 a 28. Atos 26, versículo 24 a 28. Diz assim: Quando Paulo estava dizendo estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu, gritando: Você está louco, Paulo? Ficou louco de tanto estudar? Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta.
pois nada se passou em algum lugar escondido. Por isso, pergunto, rei Agripa, o senhor acredita nos profetas? Eu sei que o senhor acredita. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Então, meu irmão e minha irmã, veja, no capítulo 11, os discípulos são pela primeira vez identificados como cristãos. Agora, Paulo ali na sua defesa, diante ali do rei Agripa, de Festo, ele vai e começa a discorrer sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com Cristo, sobre o seu modo de viver. E aí, a gente tem essa fala aqui de Agripa, dizendo: por pouco você me convence a me tornar cristão. Pelo modo de ser do apóstolo Paulo, pelo modo de falar, pela vida, né, que Paulo vivenciou após o seu encontro com Jesus Cristo. E aí, esse homem que está ali diante de Paulo, ele vê na vida deste seguidor de Jesus Cristo, realmente algo que quase o levou a se tornar também cristão, né? Diz aqui a palavra. E a última vez, ou a terceira vez e última, que esse termo é utilizado, é lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículos 14, 15, 16, para a gente entender aqui o contexto. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se forem, porém, que não seja por matar, roubar, causar confusão ou intrometer-se em assuntos alheios, mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Meu irmão e minha irmã, veja, são 3 momentos em que esse termo cristão aparece no Novo Testamento. Primeiro, ali no capítulo 11, os discípulos são identificados como cristãos. E não foram eles que disseram, eu sou cristão, não. O modo de vida desses discípulos, desses homens e dessas mulheres, fizeram com que as pessoas chegassem e dissessem: esses são cristãos. E o que significava essa palavra? Essa palavra significava aqueles que seguiam os caminhos de Jesus Cristo, aqueles que tinham fé em Jesus Cristo, aqueles que depositavam a sua esperança em Jesus Cristo, aqueles que agiam como Jesus Cristo. E foi isso que levou aquelas pessoas que estavam ali à margem de todo esse movimento a olharem e verem: não, essas pessoas, eles têm um comportamento diferente. Eles não agem como todo mundo. E o comportamento deles nos remete àquele homem que há pouco tempo esteve entre nós. Quando os discípulos começam através do Espírito Santo, atuar curando, e a gente tem ali logo no início do livro de Atos, no capítulo 3, capítulo 4, aquele episódio quando Pedro vem junto com João ali para o templo e tem aquele homem sentado ali pedindo esmola e pedindo ali dinheiro, e Pedro chega para ele e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Ali eles estavam mostrando aquilo que Jesus Cristo fez. Eles estavam fazendo e realizando aquilo que Jesus Cristo realizou. Quando a igreja se sensibiliza com aqueles que estão passando fome, se reúnem e fazem ali uma oferta grande para suprir a necessidade daqueles que estavam sem nada para comer, eles estavam mostrando Jesus Cristo. Por isso, através dos seus atos, através das suas atitudes, eles foram identificados como cristãos. A gente vê depois Paulo, na sua defesa, né, mostrando e falando e testemunhando de tal forma que ali o rei Agripa chega e se identifica, quase ele mesmo pronuncia isso, né? Eu quase me tornei cristão, Paulo, pelo seu testemunho, pelo modo em que você viveu, pelo modo em que você vive. Pedro vai, lá na sua carta, dizer que se você está sendo caçoado, se você está sendo menosprezado por ser cristão, não fique triste por causa disso. Ou seja, se o seu comportamento é um comportamento de cristão,
Mesmo que as pessoas estejam caçoando de você, você não deve ficar com vergonha, muito pelo contrário, você deve ter orgulho. Eu me lembro, meus irmãos, que há pouco tempo atrás, né, na nossa vida, o termo cristão, né, ser tido como crente, muitas das vezes levava muitos a terem vergonha. E o apóstolo Pedro, ele vai trazer essa imagem justamente para mostrar que a gente não tem por que se envergonhar quando os nossos atos, eles se assemelham ao de Jesus Cristo. Essa semana, uma das notícias que vieram aí à tona foi que um pastor disse que beijou a sua filha. E isso tomou conta aí da mídia. E está até hoje repercutindo. Aí eu pergunto para você, esse tipo de comportamento leva as pessoas a identificar este homem ou esta mulher como cristão? Ontem, aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos o show aí de uma grande cantora, de uma grande artista. E você andava pelo Rio de Janeiro, você via as pessoas vestidas, né, gesticulando, né, falando e cantando, que você olhava assim, essa pessoa é uma seguidora dessa tal artista. Porque elas se identificavam, elas falavam, elas vestiam, elas tinham o jeito que levava as pessoas a olharem para ela e logo identificarem, elas são seguidoras dessa artista. Então, meu irmão e minha irmã, quando os discípulos são ali, no primeiro século, identificados como cristãos, eles são identificados como cristãos porque viviam como Jesus Cristo. Eles seguiam a Jesus Cristo, eles tinham compaixão dos necessitados, eles não estavam indiferentes à necessidade do outro, eles agiam como Jesus Cristo agiu. Por isso, as pessoas olharam para esse grupo de pessoas, estes homens e estas mulheres, e não tiveram dúvidas, eles são seguidores de Jesus Cristo. Será que eu e você, hoje, somos identificados como cristãos, mesmo sem falar, sem nos anunciar? Será que o nosso comportamento vai levar as pessoas a dizer, não, esse camarada, ele é cristão? Porque foram os atos, meus irmãos. Foram as atitudes. Foi o modo de ser, o modo de se comportar, o modo como reage às situações. Eu, recentemente, vivi uma experiência dessa. Entrei no Uber e o motorista começou ali a falar um pouquinho dos seus problemas e suas dificuldades, e aí eu comecei a dialogar com ele e tal, citei alguns versículos bíblicos, e aí, inevitavelmente, ele chegou, você é cristão? Então, quer dizer, é muito bom quando as pessoas veem na nossa fala, veem no nosso comportamento, no nosso modo de agir, como nós reagimos. Às vezes você é agredido e o modo como você reage à agressão vai te identificar como cristão ou não cristão. O problema é que, às vezes, os nossos atos desmentem aquilo que nós professamos com os nossos lábios. Muitas pessoas se dizem cristãs, mas quando você vai ver o comportamento dessas pessoas, as suas atitudes, não tem nada de cristão. Não tem nada do que Jesus Cristo ensinou. Então, esses 3 momentos em que essa palavra cristão é mencionada na palavra de Deus, ela nos mostra, em primeiro lugar, no capítulo 11, esse modo de agir desse grupo de pessoas, estes homens e estas mulheres, que levaram ali os outros a chegarem e as identificarem como seguidores de Jesus Cristo. Paulo, na sua defesa, vai ali agir e vai mostrar todo o seu histórico de vida e vai levar o rei Agripa a chegar e dizer, eu quase me tornei cristão pelas suas palavras, pelo seu modo de vida, pelo seu testemunho. Que testemunho, meu irmão e minha irmã, nós temos dado a essa sociedade corrompida, essa sociedade que cada vez mais se distancia de Deus. E Pedro vai dizer, meu irmão e minha irmã, olha, se você está sofrendo, se você está sendo caçoado, se o teu vizinho implica com você porque você é cristão, porque você pratica aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, não fique com vergonha. Fique com vergonha, sim, se você está sendo
caçoado, se você está sendo acusado por cometer coisas que não são atos que nos identificam com o que Jesus Cristo nos ensinou. Fica aqui, então, essa mensagem que vem da palavra de Deus, nos mostrando, meu irmão e minha irmã, que mais do que nunca, os nossos atos dentro dessa sociedade corrompida precisa mostrar Jesus Cristo e não ficar sendo notícia aí nos telejornais por uma atitude que quer o pastor, e aí, ou seja, o pastor que deveria ser um testemunho do cristianismo, tem um testemunho, tem uma palavra. E aqui eu estou citando esse caso porque é o que está agora aí na mídia, mas são inúmeras situações que mostram que muitas pessoas que se dizem cristãs não têm os atos que corroborem essa identificação. E, por outro lado, meu irmão e minha irmã, eu e você, que procuramos seguir a Jesus Cristo, precisamos rapidamente e prioritariamente procurar viver na sociedade, viver dentro da nossa família, sim, dentro da nossa família, de forma a sermos identificados como aqueles que obedecem, que fazem, que cumprem os ensinamentos de Jesus, que as pessoas, ao olharem para mim, para você, mesmo que nós não falemos, porque foi o que aconteceu ali com aqueles grupos de cristãos, eles não estavam falando, mas as pessoas os identificaram como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo. Que isso possa acontecer na minha vida e na sua vida, para a honra e para a glória de Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Vamos então agora ouvir uma música para o nosso engrandecimento.